fila da vacina, cidades do interior começaram a vacinar adolescentes contra a Covid-19. Só que teve muita aglomeração. Em Itumbiara, um ginásio ficou lotado. Hoje eu estou expondo o meu filho a uma situação lamentável dessa. A Polícia Civil de Valparaíso de Goiás cumpre mandados de busca e apreensão numa operação que investiga um esquema criminoso dentro de condomínios residenciais. Uma pessoa foi presa. O fogo continua queimando a Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás. Já são 5 dias de combate às chamas e mais de 10 mil hectares atingidos pelo incêndio. E para tentar fazer a diferença e cuidar do meio ambiente, funcionários de uma associação de Rio Verde plantam árvores em áreas degradadas. Mais de 100 mudas já ganharam um novo espaço. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera de hoje. Agora 7 horas e 13 minutinhos. A gente começa essa edição te mostrando que foi encontrado numa área de mata em Jaraguá um corpo que pode ser do corretor de máquinas agrícolas desaparecido no dia 30 de julho. Isso foi depois que ele saiu de um motel. A gente está acompanhando esse caso desde muito tempo e o Eduardo Idaló, então, chega ao vivo de Anápolis e vai falar para a gente o que faz a polícia acreditar aí, Eduardo, que esse corpo encontrado possa ser, então, desse corretor. Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando com a gente, o JA2, com o apoio de cães farejadores de equipes dos bombeiros de Goiânia e de Jaraguá. Foi encontrado esse corpo numa área de pasto, esse corpo estava desenterrado, foi localizado hoje no fim da manhã, lá na região de Jaraguá. O que fez a polícia pensar de que esse corpo, seja mesmo do corretor, o Gleidmar Cândido da Luz, de 35 anos, que desapareceu no dia 30 de julho, é que bem próximo desse local, aonde estava o corpo, foi localizado na terça-feira a chave a chave da moto que o Gleidmar usava no dia do desaparecimento e também o aparelho celular dele. Na segunda-feira dessa semana, a Polícia Civil também encontrou, a cerca de 2 quilômetros do local onde estava esse corpo hoje, a moto usada pelo Gleidmar no dia do desaparecimento e também o capacete. Ainda não dá para confirmar que o corpo é mesmo de Gleidmar, apesar da família ter reconhecido alguns objetos, porque ainda vai passar por exames do IML. Gabriela. Obrigada, pelas informações. A gente segue acompanhando também. A Polícia Civil de Rio Verde está investigando o homicídio de uma transexual de 29 anos que foi morta com um tiro no rosto. Câmeras de segurança registraram tudo. O Eduardo Marins, então, está ao vivo e vai contar para a gente também o que a polícia sabe desse crime até agora, né, Eduardo? Tem alguma motivação para um crime de tão violência, assim, com tanta violência? O que a gente tem de informação até agora? Boa noite para você. Tem suspeita sim, viu, Gabi? Boa noite para você, boa noite para todos. Esse crime aconteceu na Avenida Brasília, Vila Maria, região leste aqui da cidade. A vítima foi identificada como Giovanni Ferreira de Paiva, de 29 anos. Segundo a Polícia Civil, ele era transexual, fazia programa e era conhecido como Alessandra. Imagens de câmera de segurança mostram o momento exato do crime. Um carro chega numa esquina onde estão 2 transexuais, uma delas a vítima. Ela se aproxima próximo ali do carro, chega próximo do carro e recebe um tiro no rosto, cai no chão e esse carro acaba indo embora, fugindo. Ela foi socorrida, encaminhada para a UPA, mas não resistiu e morreu. Segundo a Polícia Civil, a suspeita do responsável do crime é que seria um cliente dela, já que ela teria ficado com alguns pertences dele. Vamos ver mais detalhes do que o delegado do GIH contou para a nossa equipe. A polícia agora precisa identificar, obviamente, primeiro a autoria e depois definir quais foram as circunstâncias, motivação, por esse crime. A informação em que se trabalha, por enquanto, é que esse cliente, possível cliente, seja o autor do crime.
Além deste caso, a Polícia Civil continua investigando um outro homicídio de uma transexual morta no começo do mês. O responsável, o suspeito, se entregou, mas continua respondendo em liberdade. O delegado reforçou que os dois casos não têm relação um com o outro, viu, Gabi? Eu volto contigo. Obrigada, viu, pelas informações. A quinta-feira foi de aplicação da primeira dose contra a Covid-19 em adolescentes. Só que, infelizmente, viu, gente, teve aglomeração e longas filas em algumas cidades. Em Itumbiara, por exemplo, um ginásio ficou lotado. Enquanto aguardavam a distribuição de senhas, centenas de adolescentes de 16 anos se aglomeravam nessa quadra de uma escola em Itumbiara. O Ivan ficou com medo e preferiu sair da fila. Prefiro prevenir minha saúde do que acabar pegando isso. Essa mãe chegou às 4 da manhã para garantir uma senha para o filho e resume o sentimento. Eu não tive Covid, a minha família não teve Covid, porque a gente respeitou todos os protocolos. E hoje eu estou expondo o meu filho a uma situação lamentável dessa. Itumbiara distribuiu hoje 2.000 doses, 1.000 para quem tem 16 e 1.000 para quem tem 17 anos. Como esses adolescentes precisam vir acompanhados dos pais ou responsáveis, esse público acaba dobrando e a fila fica assim, enorme. Segundo a Prefeitura de Itumbiara, as aglomerações aconteceram porque muita gente foi se vacinar nas primeiras horas do dia e não vê, nesse momento, possibilidade de criar mais pontos de vacinação. Às 8h30, nós distribuímos as senhas, não precisa correr, não precisa se aglomerar. Dessa forma, a população contribui com a equipe de vacinação. Filas também foram registradas em outras cidades, como em Lusiânia. Quem procurou o materno-infantil e a unidade Mingone 2 no Jardim Ingá encontrou aglomeração. Em Rio Verde também teve muita gente na fila, aguardando o início da vacinação dos adolescentes com 14 anos, o que acabou gerando aglomeração. Não tem o que fazer, porque não tem fiscalização para controlar o distanciamento social. Dá um desespero, né, gente, de ver tanta gente ali reunida procurando a vacina. A Secretaria de Saúde, então, vamos com as respostas, né, de Itumbiara, anunciou há pouco que vai diminuir, sim, o número de doses oferecidas em cada posto de vacinação. E aí, para evitar aglomerações e longas filas, como foi hoje. Já a Prefeitura de Rio Verde diz que não vai comentar o assunto e segue vacinando os adolescentes sem comorbidades. Amanhã, inclusive, vai ser a vez dos que têm 13 anos. Já a Prefeitura de Lusiânia disse que adota estratégias para fazer um acolhimento e organização das filas, mas que realmente hoje o público foi muito grande. E ainda falando de vacinação, em Anápolis teve mudança na vacinação contra a Covid-19, que foi suspensa para adolescentes sem comorbidades, depois de uma recomendação que foi feita pelo Ministério da Saúde. E essa mudança pegou muita gente de surpresa. Tumulto nesse posto de vacinação de Anápolis. Eram pais que aguardavam com os filhos para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. Como o Luiz, que tem filhos de 13 e 14 anos e soube na fila que os adolescentes não seriam vacinados. Eu vim tão animado, chega aqui a menina fala que não vai tomar. E os que tomaram ontem, que foram vacinados? Qual que é a solução que eles vão ter? Na nota técnica, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 diz que revisou a recomendação para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos e restringiu a aplicação apenas em adolescentes com deficiência permanente, comorbidades ou que estejam apreendidos. Segundo a nota técnica, a medida foi estabelecida porque a Organização Mundial da Saúde não recomenda a vacinação de crianças e adolescentes com ou sem comorbidade. Também destaca que a maioria dos adolescentes sem comorbidades que pegaram Covid-19 não apresentaram a forma grave da doença. A nota também justifica que os benefícios da vacinação em adolescentes não estão claramente definidos. E ainda ressalta que a medida foi tomada por causa da redução da média móvel de casos e de mortes por Covid-19. Se há um posicionamento no âmbito estadual de manutenção da orientação, e é manutenção da orientação vacinar adolescentes com comorbidades, doença permanente, nós não teremos imunobiológico suficiente para contemplar o grupo que nós já havíamos avançado. 2.500 adolescentes de 12 a 17 anos aqui de Anápolis chegaram
iniciaram a tomar a primeira dose da vacina. A vacinação para adolescentes com deficiência ou algum tipo de comorbidade continua. Os outros terão que esperar uma nova posição do Ministério da Saúde. Os pais que levaram seus filhos para se vacinar e os filhos receberam a vacina, eles podem ficar tranquilos. O risco de reação grave é raro. Só reforçando então que em Anápolis a prefeitura garantiu que quem recebeu a primeira dose vai receber a segunda. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que em Goiás, por enquanto, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos segue sem alterações, ou seja, não tem suspensão da aplicação da vacina Pfizer para esse grupo então de adolescentes. Disse ainda que o estado já pediu esclarecimento sobre esse assunto para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e aguarda um posicionamento para orientar então melhor todo mundo como que vai ficar essa vacinação de adolescentes aqui em Goiás. E ainda falando sobre a vacinação de adolescentes contra a Covid-19, em Jataí, por exemplo, teve confusão por conta justamente do agendamento de pessoas que não se encaixavam nos critérios para receber a vacina. E aí muita gente voltou para casa contrariada. A mãe Coruja fez questão de registrar a vacinação do Pedro, de 15 anos. Nossa, é uma bênção, graças a Deus. Esse momento foi muito esperado. Jataí começou nesta quinta-feira a vacinar adolescentes de 12 a 19 anos com deficiência e teve confusão no primeiro dia. Muita gente voltou para casa sem receber a vacina. Nesse primeiro momento, apenas pessoas com deficiência, gestantes e as que tiveram filhos recentemente podem se vacinar. Os critérios foram colocados no banner de divulgação, mas os pais disseram que não viram a informação na hora do agendamento. Tudo estava normal, só a idade lá, e eu entrei, eu agendei rapidinho, mas que não tem hoje só para quem tem deficiência, né? Por conta da alta demanda, quem estava dentro dos critérios teve dificuldade para agendar a vacinação. Não foi muito fácil, porque tinha lotado o sistema, né? Eu creio que alguém desistiu e à noite eu consegui colocar ele. A Prefeitura publicou uma nota nas redes sociais esclarecendo que a vacinação agora é apenas para adolescentes que fazem parte dos grupos prioritários e reforçou também que essa informação já estava no banner que foi divulgado. Então todo mundo tem que ficar de olho em cada detalhe para não perder viagem, né? E também nem ir para a fila à toa e voltar para casa sem a vacina. A Prefeitura de Caldas Novas anunciou hoje que vai ampliar de 50% para 75% a capacidade das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Assunto para a Luana Nunes, que vai contar para a gente, então, a partir de quando aí que essa decisão vai começar a valer, né, Luana? Boa noite para você. Ei, Gabi, boa noite para você e para todos. A ampliação da quantidade, de alunos que podem frequentar de forma presencial as aulas em Caldas Novas começa a valer a partir de segunda-feira, dia 20. Segundo a Prefeitura de Caldas Novas, essa mudança foi feita após um estudo. A Prefeitura alegou que a cidade tem sim condições de dar esse passo e de permitir que mais alunos possam ir de forma presencial para a escola. Isso se deve ao quê? Segundo a Prefeitura, a ampliação da vacinação na cidade. Segundo a administração da cidade, todos os professores já estão vacinados com as 2 doses da vacina contra a Covid. Além disso, a cidade anunciou também que a partir de amanhã começa a vacinar os adolescentes de 17 anos abaixo. Mais um passo aí, para poder ajudar então na imunização. A Prefeitura ainda informou para a gente que todos os servidores e alunos estão recebendo orientações e também receberam aí máscara, nas escolas tem álcool em gel e também está sendo mantido o distanciamento de segurança. Gabi? Valeu então pelas informações. Uma operação da Polícia Civil em Valparaíso de Goiás, na região do entorno, cumpriu mandados de busca e apreensão e prendeu uma pessoa envolvida em um esquema criminoso dentro de condomínios residenciais. Ao vivo, então, o Myron Watton de Lusiânia traz detalhes dessa operação para a gente. Boa noite para você, Myron.
Olá, Gabriela, boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando aqui no J2. Olha, a Operação Narco Lar Docilar envolveu 52 policiais que estavam investigando sobre uma rede de tráficos que acaba acontecendo dentro de condomínios residenciais lá em Valparaíso, tá certo? Ao todo foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. Como é que acontecia esse esquema? Muitos usuários iam até a casa dessas pessoas dentro dos condomínios residenciais para buscar drogas ou produtos ilegais. Muitos desses traficantes também eram investigados por roubo e porte ilegal de arma. Na operação de hoje também foi expedido, também foi cumprido um mandado de prisão temporária, já que um homem estava sendo investigado por ter roubado o carro de uma mulher. Essa mulher estava saindo para trabalhar às 6 horas da manhã, quando foi abordada. Agora, Gabriela, a polícia vai continuar as investigações dessa operação Narco Lar Docilar para investigar se tem mais pessoas envolvidas numa rede de tráfico nos condomínios residenciais lá em Valparaíso. Obrigada, então, pelas informações. Qualquer novidade, chama a gente. De volta com o Jornal Anhanguera, agora às 7h30, gente. Já são 5 dias de combate ao incêndio na região da Chapada dos Veadeiros, no norte do estado. Bombeiros, brigadistas, voluntários, todo mundo está trabalhando junto para tentar apagar as chamas que já queimaram mais de 10 mil hectares, o equivalente aí a 10 mil campos de futebol. Só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa área atingida, né, Mário? Quero saber de você, então, aí, quais são as informações, quais são as últimas informações que foram passadas pelos bombeiros, o que a gente sabe agora desse incêndio. Boa noite de novo. Pois é, Gabriela, uma notícia triste, né? 10 mil campos de futebol queimados, uma vegetação nativa da região do Cerrado. Hoje é o 5º dia de um trabalho exaustivo de combate ao fogo na região da Chapada dos Veadeiros. São 165 homens e mulheres, entre bombeiros, brigadistas, voluntários, que estão atuando lá na região da Serra do Segredo, Vale da Lua e também no Parque Estadual Águas do Paraíso. Olha, agora de tarde, Gabriela, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal enviou mais 20 homens para reforçar o combate ao fogo e também um avião Air Tractor, aquele que joga água lá de cima. Agora são 4 aviões atuando, um helicóptero do bombeiro que ajuda a levar as pessoas até locais de difícil acesso. E isso são o trabalho por ar, né? Por terra tem os homens com sopradores de ar e também com as bombas costais. De acordo com o ICMBio, Gabriela, o fogo que seguia em direção à Chapada dos Veadeiros, ele foi controlado. Agora, o rio, na região do Rio dos Couros, esse continua. A gente vai assistir uma reportagem agora especial para mostrar como que foi o enfrentamento ao fogo nesta quinta-feira. Cercados pelo fogo, brigadistas voluntários enfrentam as chamas. Essa é a realidade, da Chapada hoje. Essa é a realidade. Um 4º avião chegou para reforçar o combate ao incêndio que já dura 5 dias. Hoje, os trabalhos se concentraram em uma região de fazendas próxima ao Parque Estadual Águas do Paraíso, que está fechado para turistas. É uma região onde tem uma linha bastante extensa, uma linha aproximada de 8 quilômetros. E estamos combatendo aquela região com a missão de salvaguardar as fazendas que tem ali naquela região, né, o patrimônio e a integridade física dos moradores e dos rebanhos criados por eles. Segundo os bombeiros, o fogo já destruiu uma área de 10 mil hectares da Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás. Neste momento está ventando muito aqui na região da Chapada dos Veadeiros e as chamas elas estão se alastrando rapidamente. E é justamente essa a preocupação dos militares do Corpo de Bombeiros e também dos brigadistas, com a combinação dos 30. Temperatura acima de 30 graus, umidade abaixo de 30% e vento acima de 30 km por hora. As condições meteorológicas difíceis e, sobretudo, o terreno em si, né? Muita pedra, né? Muito morrinho de pedra. Então, acaba que dificulta o deslocamento. A brigada trabalha de 24 a 36, 48 horas de uma vez, né? Sem parar. Isso vai depender muito do apoio que é dado, que a gente consegue dar para a brigada que está em campo. Um incêndio às margens da BR-050 em Catalão assustou motoristas. O fogo atingiu uma área de vegetação bem perto do distrito industrial. As chamas também atingiram um galpão de materiais recicláveis e os bombeiros só controlaram todo esse fogo depois de 6 horas de muito trabalho. Sexta-feira vai ser de céu claro, sem previsão de chuva para Goiás. Faz calor em todas as regiões do estado, com máxima de 41 graus no oeste e mínima de 16 no leste. A umidade do ar continua baixa e preocupante.
fica em menos de 20% em todas as regiões. Destaque para Lusiânia, mínima de 20 graus, máxima de 35 e umidade em 14%. E agora, gente, olha só que notícia boa, é que a BRF está contratando 50 pessoas para começarem a trabalhar já de imediato, lá na unidade de Jataí. A repórter Tássia Fernandes, então, conta pra gente como é que vai ser esse processo seletivo, né? Boa noite para você, Tássia. Boa noite, Gabi, para você e para todos. Uma boa oportunidade, né, para quem está aí procurando uma vaga no mercado de trabalho. E é bem simples para se inscrever, é só acessar o site da empresa. Então, se você tá nessa lista aí de quem está procurando trabalho, anota esse site, viu? talents.brf.com. Escreve dessa forma mesmo, porque a palavra está em inglês. As inscrições, então, são online, mas atenção, porque no dia 22 de setembro, eles vão fazer essa inscrição presencialmente também no Senai aqui de Jataí. O que você precisa para se inscrever? Os documentos pessoais, CPF, RG e também a carteira de trabalho. São 50 vagas para contratação imediata, então você já vai começar a trabalhar a partir do momento que se candidatar e for selecionado, né? E tem vaga, por exemplo, para operador de produção, mecânico, eletricista, técnico de manutenção. E essas são apenas algumas das funções. E tem oportunidade também para pessoas com deficiência. Se você ficou interessado, é só ligar no telefone 64 3632 9112 para mais informações. A empresa não divulgou os salários para esses cargos, mas diz que tem benefícios como plano de saúde, vale transporte e vale alimentação. Viu, Gabi? Volto com você. Valeu então, Tássia. Boa noite. Vou te mostrar agora uma iniciativa muito bacana de um pessoal de Rio Verde, viu? É que os funcionários de uma associação estão plantando árvores em áreas degradadas. O seu José nunca tinha plantado uma árvore, mas hoje ele contribuiu com o meio ambiente. Está muito devastado, né? E o plantio é muito importante, está recuperando, né? Está ajudando, né? Para o seu Raimundo, este gesto simples significa muita coisa. No dia que passar aqui, né? Tem aquela história, plantei aquela árvore ali, mesmo que eu não tiver mais na empresa, assim. Os dois fizeram parte de um grupo de 20 funcionários que plantaram 20 mudas de ipê rosa e amarelo neste espaço de 4.000 metros quadrados. Um projeto criado pelo Lucas, que é estagiário da Associação dos Distribuidores de Produtos Agrícolas aqui de Rio Verde. A ideia veio para contextualizar o cenário da empresa, que se preocupa com a questão ambiental. A gente aceitou, colheu e achou bem bacana, porque é uma oportunidade da gente mostrar que a DIRV, ela não é só receber as embalagens de defensiva agrícolas e destinar ela de forma correta. Ela vai além disso. Aqui ainda serão plantadas mais 110 árvores nativas do Cerrado e todas frutíferas. Toda essa área pertence à associação, só que há 18 anos esse espaço aqui vinha dando apenas despesas para que ele ficasse sempre limpo e roçado. Só que agora, com o plantio dessas mudas, a ideia é que tudo isso se transforme em benefícios para a empresa, para os funcionários e para o meio ambiente. Eu fico imaginando essa área aqui, já produzindo, e é muito bacana isso, é fantástico. O Arraiana Live, evento que comemorou os 114 anos de Anápolis, agora no mês de agosto, arrecadou mais de 300 toneladas de alimentos, viu? Hoje foi dia de entregar as doações. Os alimentos vão beneficiar 43 instituições e associações socioassistenciais, além de famílias cadastradas pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS Anápolis. O Arraiana reuniu artistas da música sertaneja numa live que comemorou o aniversário de 114 anos de Anápolis. Ao todo, foram arrecadadas 307 toneladas de alimentos. Receber essas doações é uma bênção de Deus. Nessa pandemia, nossa despensa está realmente muito vazia e veio na hora certa. E essa crise atingiu todas as instituições, todas as entidades e com certeza essa doação vai fazer muita diferença na vida dos missionários da comunidade Nova Aliança. O prefeito Roberto Naves participou da entrega das doações. São mais de 40 instituições que estão recebendo parte desses alimentos e a outra parte desses alimentos nós vamos estar destinando para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Agora a gente fala de ecoterapia, que usa cavalos para estimular o desenvolvimento de pessoas com deficiência ou com alguma limitação física. É que em Catalão tem uma associação que há 9 anos
faz esse trabalho totalmente de graça. A Patrícia foi vítima de um acidente de trânsito e ficou com desenvolvimento comprometido. Mas há 5 anos descobriu os benefícios da ecoterapia. Hoje ela já tem controle no tronco, ela já consegue ficar por uns minutos sozinha, montada no cavalo. Toda essa progressão no desenvolvimento da filha só foi possível graças ao trabalho realizado por um grupo de voluntários. A Associação Catalana de Ecoterapia existe há 7 anos. Atualmente são atendidas 42 pessoas. O cavalo ajuda crianças e adultos que têm doenças relacionadas à coordenação motora, locomoção, psicológicas e mentais. Cada paciente gera uma despesa mensal de R$ 460, mas todo o trabalho aqui é oferecido de forma gratuita. Os cavalos são doação, assim como os trabalhos dos profissionais que aqui trabalham, como os terapeutas e também psicólogos. O João Miguel tem paralisia cerebral. Ele participa das sessões há 2 anos e a mamãe já percebeu grandes evoluções. Ele melhorou o controle de tronco, controle cervical, ele estava com escoliose, melhorou a escoliose. Ele relaxa bastante quando termina as terapias aqui. Me surpreende e eu sou bastante grata por esse atendimento que as meninas fazem com ele. Foi pensando no bem-estar do filho que a Eliane procurou a ecoterapia. Diagnosticado com autismo, ela quer oferecer ao João Miguel grandes possibilidades. Eu acho que é uma possibilidade dele crescer uma criança que seja mais social, né? Que tenha mais uma convivência. Com tantos resultados positivos, a associação deseja conquistar mais a sede própria. O terreno foi doado pela prefeitura e as obras já começaram. Mas para continuar é preciso a ajuda de todo mundo. E nós só vamos construir lá por meio de doações, né, e financiamento, seja de empresas, seja quem queira financiar a construção. Quem queira fazer doação, faz a doação direto na conta poupança da associação. Para ajudar a associação, o telefone, anota aí, é o 649-8413-2641. Hora da nossa imagem do dia, que hoje pode ser chamada até de momento fofura aqui do J2. É que pelo estado inteiro, a criançada está arrumando sempre um jeitinho para amenizar esse calorão. A gente recebeu um monte de vídeo aí dos pequenos aproveitando para se refrescarem. Uma boa alternativa, né, gente? Afinal, nos últimos dias aí tá quente demais, temperatura acima de 37 graus em várias cidades e aí, por isso, tem que se refrescar mesmo. Com essas imagens gostosas de se ver, então, a gente vai ficando por aqui. Você vai encerrar o Jornal Anhanguera hoje vendo imagens aí da BR-158 na parte alta de Jataí, no sudoeste do estado. A rodovia liga Goiás ao Mato Grosso e corta praticamente toda a cidade de Jataí. Fica com essas imagens aí, viu, gente? Boa noite para vocês. Até amanhã aqui no Jornal Anhanguera, eu te espero.